Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cristo ressuscitou, irmãos e irmãs. E no Evangelho deste domingo de Páscoa se encontra em João 20, do versículo 1 ao 9. E tem como proposta um dos relatos da ressurreição de Jesus, que traz um detalhe interessante. Pois em nenhum momento desse trecho o Senhor se faz presente, mas se faz ser notado. É importante perceber que dentre todos os discípulos, as mulheres, neste momento, demonstram grande coragem. Mesmo depois do sepultamento, havia um certo medo dos algozes de Jesus. Por isso, fizeram algo em comum, mandando vigiarem o túmulo. Mesmo com todo o perigo de ir onde estava o sepulcro, Maria Madalena tem o ímpeto de ir, pois ela havia experimentado um amor tão grande por Cristo que nenhum risco a impediria de prestar suas homenagens àquele que tinha despertado nela a alegria, o acolhimento e o perdão. A santa coragem é uma característica de quem ama. Não há perigo, dificuldade ou problema que diminua o amor. Assim é percebido que nada impediria de ir ao encontro do amado. O Evangelho afirma que ela foi em meio ao escuro, certamente pela madrugada. Quantas vezes, por motivos mais banais, deixa-se de buscar o Salvador? Sempre há obstáculos que prejudicam o encontro com Jesus, mas nenhum deles deve ser maiores que o amor de estar com Ele. A chegada ao túmulo traz uma surpresa, pois está vazio, sem o corpo do Mestre. Outro detalhe, ela não entrou, mas foi avisar a Pedro, que junto com o discípulo amado correm para ver. A pressa, que certamente era carregada de uma esperança. Aquele que é chamado discípulo amado, por conta de sua juventude, tem mais pressa e consegue chegar antes de Pedro. Como Maria Madalena, ele não entra. Respeitando a autoridade de Pedro, aguarda e só depois adentra no local. A passagem bíblica mais uma vez traz detalhes importantes, pois mostra que os panos mortuários estavam dentro do sepulcro. Tocar no corpo sem vida para um judeu era impensável. Quem fizesse estaria impuro, algo que para eles era impróprio. Caso se fossem tomar o corpo morto, era preciso transportar carregado através dos panos. Seja como fosse, o corpo de Jesus não poderia ter sido roubado. Já os romanos consideravam os sepulcros como locais invioláveis. O caso do sepulcro de Jesus, os panos mortuários estavam ali, trazendo um questionamento. Como poderiam ter retirado o corpo sem usar esses tecidos próprios para o transporte? Mas outro detalhe dentro do sepulcro, pois o pano que cobria o rosto do Senhor estava à parte, dobrado. E mais uma pergunta pode ser levantada. Quem quer que fosse retirar o corpo, iria se preocupar em dobrar esses panos? Não teria motivo para tal, somente se o pano fosse dobrado como um sinal. E de fato é. Para entender o significado do pano dobrado, é preciso entender um ponto num costume judaico. Os grandes senhores judeus se comunicavam com seus serventes de uma forma interessante. Se por acaso o patrão se levantasse, deixava um aviso. Ao se retirar, o guardanapo fosse colocado de qualquer forma, era um sinal que já havia terminado, e assim os serventes poderiam retirar a mesa e limpá-la. Porém, se o senhor da casa saísse e deixasse o pano dobrado,
estava indicando que logo voltaria para terminar. Jesus deixou para os discípulos o mesmo sinal ao dobrar o pano. Ele avisava com aquele gesto que voltaria. Um sinal de conforto para todos os seus seguidores, um sinal do seu amor. Ele voltará. E sua volta é a conclusão de todas as promessas. O grande banquete relatado no Apocalipse, onde todos poderão celebrar a Páscoa definitiva. Cabe aos servos esperar a volta de seu Senhor. Enquanto não volta, é necessário continuar servindo a Ele com amor e esperança. O Evangelho de hoje não apresenta a pessoa de Jesus, mas apenas minúcias de sua presença, como sinais da sua bondade. É preciso aprender a reconhecer na vida, no cotidiano, os sinais do Salvador. Para tal, não se pode agir com desespero, correndo sem pensar, mas aprender a ter a atenção do bom servo, que não precisava ver seu mestre, mas a atenção para ver e fazer o que ele pede. Mesmo não vendo, Jesus fala conosco. Me espere, eu vou voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa a todos.